Bom, boa noite. Eu não consegui, 171 pessoas no Maracanã não conseguiram, botamos 11, 12 no Maracanãzinho, foi o que nós conseguimos, mas enfim. E eu queria falar um pouco de uma experiência recente e falar um pouco de gente. Né? Eu trabalho numa indústria onde eu não vendo nenhum produto, não presto nenhum serviço, a única coisa que eu faço é montar times, escolher pessoas e extrair delas o melhor que elas têm a dar. Quando eu deixei a seleção, ou me deixaram, não sei exatamente qual foi o sentido do meu afastamento, da minha saída, mas eu voltei para a universidade. A minha ideia era me capacitar e voltar para o mercado de alguma forma mais preparado. Eu tive formado na PUC do Rio, há muitos anos atrás, em economia, e falei, vou voltar. E eu fui ao INSPER em São Paulo, vim à PUC aqui no Rio, minha alma mater, então, ao final, uma palestra, me convidaram para dar aula na área de empreendedorismo. E falei, poxa, empreendedorismo, eu tenho alguns empreendimentos, eu acredito em pessoas e tal, eu invisto, corro alguns riscos ali, e comecei a fazer. E comecei, entrei como professor numa área chamada liderança empreendedora. Noções de liderança para jovens empreendedores, que são muito bons em tecnologia aqui, mas têm dificuldade em lidar com pessoas, comunicação, enfim, são bons aqui em digitar, mas muitas vezes têm dificuldades em falar em público, né, em criar times, em cobrar, em receber feedback. Há poucas semanas atrás eu fiz uma dinâmica na aula, na turma. Toda segunda-feira a gente faz aulas lá. Nessa dinâmica eu falei no final o seguinte, eu sou o presidente de uma grande corporação e vocês vão se vender para mim, vocês querem trabalhar comigo, eu quero que vocês façam um pitch de 1 minuto. Dizendo o que você tem de forte, o que você tem de realmente seu ponto forte e seu ponto fraco. O que você tem a melhorar? Se vocês disserem que não tem ponto fraco, vocês estão mentindo, ou vocês não têm a consciência de ter algo para melhorar, o que é grave. Né? E aí, ponto forte, ok, foram vários pontos, mas 100% dos jovens falaram de 2 coisas. Só 2 coisas apareceram nos seus pontos fracos. Primeiro, falta de disciplina. Ou são criativos, mas quando tem processo, disciplina, algo repetitivo, eles rateiam. Segundo, lidam mal com frustrações. Qualquer não, hoje em dia, não, então eu desisto, eu saio, eu mudo, migro, rapidamente eles fazem. Portanto, por ter da perseverança, algo importante que a gente tem que... E eu fiquei pensando, olha que ferramenta interessante que a gente quase não usa, que é o esporte. No esporte, você tem que ser disciplinado para ter algum tipo de êxito. Ponto, a disciplina, repetição, disciplina, não é motivação. Vou falar depois um pouco de motivação e disciplina. E você lida com frustrações permanentemente. Você perde, você ganha, você é cortado da seleção, você é colocado no banco, você não é escalado. São frustrações permanentes, assim como vitórias, êxtases e frustrações. Tem que voltar no dia seguinte, melhorar, aprender. Eu sempre digo isso. Quando você aprende, você nunca perde. Aquela é uma lição de como você não deve fazer, o que você deve fazer diferente para não sentir aquele sentimento de novo. Eu quero meter o esporte, uma ferramenta importante, que não há um projeto nacional, há coisa aqui e ali, e começando com um pouquinho da missão. Eu sou jovem, qual é a nossa missão nessa história? E aí, falando de missão, eu me refiro a uma instituição chamada All Blacks, time de rugby da Nova Zelândia. É muito mais do que o futebol no Brasil. O rugby da Nova Zelândia é algo que remete à origem da nação. Né? O Haka fala realmente das origens, das raízes de uma nação que se cria. Um jovem se tornar um All Black é a maior honraria que um kiwi, um jovem neozelandês, pode obter. E qual é a missão dele? Quando ele recebe aquela camisa e ele se torna parte daquele grande projeto nacional, quando ele deixar aquela camisa alguns anos depois, muitos anos depois, ele tem que deixar a camisa num ponto superior ao que ele encontrou, ou seja, agregar valor, somar, contribuir com o projeto. Essa é a missão dele. E aí eu tive uma experiência muito interessante. Essa foto é do dia 21 de agosto de 2016, dia da final olímpica aqui no Rio de Janeiro contra a Itália. O Sérgio Cadinha era o líbero do time, joga de azul, você vê uma manga amarela porque o time jogava de amarelo. Quando termina aquela partida, ele com 40 anos, chega no vestiário, tira a camisa dele sem conhecer a história dos All Blacks e fala, ele sempre me chamou de patrão, desde que chegou à seleção em 2001, ele é um menino de uma origem muito humilde, periferia de São Paulo, se transformou num líder, pelo exemplo. E o esporte transformou a vida dele, da família dele. Ele me chamava de patrão. Eu tinha vários apelidos na seleção. Ele me chamava de patrão, o Giba me chamava de chefe, o Gustavo, aquele ruivão grandão, me chamava de professor, mas todos me chamavam de psicopata. Porque eu tenho um livro de cabeceira que diz Only the Paranoid Survive. Ou seja, aqueles caras que têm quase uma paranoia em fazer, em realizar, em não desistir, em melhorar, e crescer, essa coisa da excelência. E aí ele me diz, patrão, estou deixando minha camisa com você num dos templos do voleibol brasileiro, para quem se lembra da geração de prata, Maracanãzinho, é um pouco o palco disso tudo. Estou deixando com você a minha camisa. Faça o que quiserem, ir para o chão, põe no museu e tal. Ele, 16 anos depois de ter ingressado na seleção comigo em 2001, ele deixava a camisa dele num ponto muito superior ao que ele tinha encontrado. Ele havia cumprido a missão dele, contribuído para um projeto de fazer do voleibol realmente uma referência mundial. E uma empresa vitoriosa, eu falo um pouquinho como uma empresa. Eu acredito nisso, num processo permanente de crescimento. Eu digo aos jovens na escola, é um processo de learning mode, está sempre on.
aprender, crescer. Pequeno crescimento, essa quase obsessão pela evolução. Quando você chega lá, outras palestras de um cara muito interessante, chamado Lou Holtz, que ele dizia o seguinte: o meu erro foi quando eu cheguei lá, que eu fiz um programa de futebol americano na Universidade Americana, vitorioso, eu pensava, eu tenho que me manter lá. Eu não tenho que me manter, eu tenho que continuar a crescer. Esse mindset de crescimento, de novas realizações, ele tem que permanecer conosco, e é um processo permanente. Quero contar um pouquinho rapidamente uma história. Eu cheguei à seleção em 2001, vindo do feminino, quero contar há 16 anos, senão não tenho tempo para falar dos 24 em seleções. Eu chego, me deparo com um momento de muito talento, era uma juventude com talento, mas uma empresa que era 6ª colocada no ranking mundial. E eu queria o quê? Queria chegar ao topo. Disciplina, tal. Comecei a ver. Quais as questões? Disciplina. A primeira coisa é disciplina. Disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos, nossas realizações. Eu tenho um projeto, eu planejo como é que eu vou chegar lá. Se eu não cumprir aquilo no dia a dia, eu não vou chegar lá. Disciplina. Criar hábitos de excelência. Saber dizer não ao que você gosta, etc., para fazer aquilo que você quer fazer. Não, Bernardinho virá aqui para dar uma palestra de motivação. Será que todo dia nós acordamos motivados, 100% motivados, para fazer aquilo que devemos fazer? Mas se formos disciplinados, nós faremos. Aquele dia que você acorda meio cansado, você programou fazer um exercício físico, aí você vai lá e bate no seu despertador e põe um soneca lá, mas se você for disciplinado, você vai fazer. Se você não faz, você fica meio frustrado. A disciplina tem a ver com isso, sim. Realmente, coisas que, eu digo, o maior inimigo do crescimento é quando nós atingimos a zona de conforto. O desconforto, ele provoca essa busca por uma coisa melhor e tal, e eu, muito mais do que um treinador, eu me transformei num provedor de zonas de desconforto. Metas audaciosas, vamos ganhar dos caras, não tínhamos nenhum título mundial. A Itália tinha 3, vamos passar esses caras. A ideia era essa. Quem é o benchmark da história? Vamos passar todos eles. A ideia era que o somatório realmente fosse maior. E nós chegamos lá. Escolher pessoas. Eu brinco dizendo que eu sou o maior estudioso de Tom Brady no Brasil. Esse cara se tornou o maior campeão da história do futebol americano e casou com a Gisele Bündchen. Portanto, esse cara é o cara. Se eu descobrir o segredo dele, eu chego lá. Mas o interessante dele, eu não quero falar das conquistas, quero falar de como é que foi escolhido. Escolha de pessoas. Porque nós escolhemos pessoas, elas fazem a coisa acontecer. Gente, como é que se dá a escolha de universitários que se tornam profissionais? Universitários se tornam profissionais no draft day, que é o dia da escolha, o dia da loteria. Você tem 7 rodadas, onde 200 e tantos, 300 jovens são escolhidos anualmente. Ele foi escolhido no número 199. Quase não foi escolhido. Como é possível que uma indústria que move bilhões de dólares, vocês têm noção de quanto vale? O principal time mais valioso das franchises da NFL nos Estados Unidos vale 5 bilhões de dólares, que é o Dallas Cowboys. A última estimativa em relação ao New England Patriots, que é o time dele, vale 3,6 bi de dólares. Como é que uma indústria que move tantos bilhões cometeu um erro tão grosseiro de não escolher entre os top 10, pelo menos, esse cara? E a melhor explicação, ela vem de um rival de Tom Brady, não de um parceiro dele. Um cara que nunca jogou com ele, mas sempre contra ele. Mediram Tom Brady de fora para dentro. Quanto ele era rápido, ele não é rápido. Quanto era forte, não é forte, nem tão preciso. Esqueceram de medi-lo de dentro para fora. Qual o tamanho do coração daquele cara? Quanto ele está disposto a dar pelo seu time? E segundo, esse rival, ninguém estaria disposto a dar e se preparar mais para atingir o seu objetivo do que Tom Brady. E essa é a razão pela qual escolher as pessoas certas. Agora, quando eu falo de pessoas e liderança, eu falo, a base disso tudo é, primeiro, a integridade, transparência. A pessoa pode ser muito talentosa, mas se você desconfiar um pouco do processo, como é que as coisas acontecem, atenção. Porque o líder não cabe fazer aquilo que é conveniente, mas aquilo que é certo. O que é certo nem sempre é simples, nem sempre é popular, mas aquilo que tem que ser feito. Simon Sinek, falando do primeiro ciclo nosso, 4 anos, nós chegamos lá. Em 2003, 2 anos depois que eu assumi, nós atingimos a liderança do ranking mundial. De onde nunca saímos, estamos em 2019. Perdemos hoje para a Sérvia. Eu estou aqui chateado. Eu não estava lá, mas continuo ligado. Né? Eu tenho um estado de espírito que é permanente, que é preocupado. Muito preocupado, pouco preocupado, mas estou sempre preocupado. Então, já mandei umas mensagens, estamos trocando, e você diz o seguinte, chegamos lá. 2004, dia 29 de agosto, ganhamos o ouro em Atenas e concluímos o nosso primeiro ciclo. Chegamos lá. É mais difícil chegar lá ou se manter lá. Porque as armadilhas começam a se colocar. Os egos começam a ser inflados, os caras começam a ser os caras, etc. E tal, e mais do que nunca a gente precisava realmente seguir. Essa é a foto de 4 anos depois. Parece mais a foto de um funeral, né, de um parente próximo da equipe, a foto de uma prata olímpica. Por quê? Porque os resultados do passado não nos garantem nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidades. O sucesso do antigo Rock in Rio só garante uma coisa, os organizadores, que é, temos que fazer um ainda melhor. Temos que conquistar um novo ouro. Caso contrário, nos decepcionaremos. E como é que a gente faz isso? Na verdade, primeiro, lideranças.
lideranças que inspiram, batem meta com consistência, com o seu time, fazendo a coisa certa e evitando que o grande inimigo da construção do time, que são egos e vaidade fora de controle, se instaure. Michael Jordan tinha uma frase que era lapidar: eu posso até ganhar uma partida, mas jamais ganharei um campeonato. Por isso eu preciso de um time. Um dia, mas eu acredito em times, mas acredito em meritocracia. Um dia disseram ao Michael que ele tinha tido uma atuação um pouco egoísta, um pouco selfish e tal, não tinha passado muita bola e tal, e disseram: Michael, lembre-se que na palavra team não existe a letra I de eu. E ele então respondeu: mas lembre-se, na palavra win existe I. Ou seja, o talento ele é importante, mas que o talento realmente ele faça com que o time produza mais, faça a coisa realmente acontecer. Eu participo de alguns conselhos, e há conselhos onde a palavra que eles mais dizem, eu observo muito a postura das pessoas. Fala de nós, nós, nós. Há um outro conselho que nós estamos com a empresa sofrendo, onde o eu ali. E eu tenho distribuído um pouquinho desse livro chamado O Ego é Seu Inimigo. O problema é que eles não estão lendo. Portanto, a gente continua sofrendo daquela empresa onde as agendas são pessoais e não do coletivo. 4 anos depois eu descobri que o sinônimo da palavra quase é não. Eu quase bati a meta, eu não bati, eu quase entreguei, eu não entreguei. 4 anos depois, nós quase ganhamos o ouro de novo, mas ficamos no quase. 2-0 para nós, 21-19, no terceiro set, e nós perdemos para a Rússia. Lembram disso? Não é para lembrar, esquece que eu sou para burro. Então não é para lembrar disso. O fato é que nós perdemos. Como é que se aprende com as derrotas, com percalços? Não conseguimos entregar. Como é que se aprende? Primeiro, assumindo responsabilidade. Se continuamos a atribuir a outra responsabilidades que são nossas, do tipo, não, mas o juiz, não, o governo taxou, não, a China não cresceu, desculpa. Nós temos alguma parcela de responsabilidade. E se não assumirmos nossas responsabilidades, nunca vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. Não, o professor não deu bem a matéria, por isso não foi bem, desculpa. Alguma nós temos. Assumam responsabilidade. Aprender com os próprios erros, porque a gente fica aprendendo com os outros. É muito bom aprender com os outros, mas nós vamos errar. E temos que aprender. O ideal seria aprender só com os outros, mas não vai acontecer. Faça aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Isso era o que está na minha cabeça. Minha cabeça permanentemente. E seja resiliente. Essa questão de ser resiliente, porque nós perdemos a 4 pontos de um ouro. Quase fui demitido, obviamente, que uma prata olímpica no Brasil é algo para o voleibol complicado e tal. Mas nós precisamos resistir àquilo. Como resistir àquela frustração gigante? E continuamos trabalhando. E eu criando, fazendo. Me perguntam muitas vezes qual foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar. As pessoas imaginam, quem acompanha o voleibol há algum tempo, porque houve realmente um corte que eu tive que fazer, e as pessoas diziam, naquele momento, eu cortei um grande jogador, Ricardinho. E as pessoas começaram então a me questionar. Não, botou o filho dele, nepotista, Bernardinho? Não, esse cara não dá. Tal. Vocês acham que se eu tivesse tomado uma atitude tão, como a imprensa quis fazer crer, tão injusta, incorreta, incoerente, parcial, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim por tantos anos, eu me aceito como líder? Ou teria me rifado na condição de líder? E quando eu comunico o corte, eu pergunto, alguém quer falar alguma coisa? E alguém levanta a mão e fala, patrão já sabem quem é, o Sérgio Cadinho. Ele falou, se eu não tivesse feito nada, eu estaria pé da vida com você, que já esperavam que eu fizesse alguma coisa, porque estava vendo transgressão de valores. Isso não é uma avaliação de caráter. Os nossos valores são time, integridade, time, trabalho extremo, treinamento. Você não quer mais fazer parte de um time, não quer trabalhar com dedicação, com muita intensidade, não serve para o nosso time. Portanto, tive que fazer aquilo que era difícil. Era o dilema cultura, nossos valores e desempenho. Ele entregava, mas não estava dentro da nossa cultura. E eu tomei a decisão de privilegiar o time e a cultura, para que a gente pudesse subsistir nas batalhas seguintes. 16 anos depois, eu cheguei à seguinte conclusão, que o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez. Não desistiu, seguiu em frente. Tentou de novo, assumiu responsabilidades, aprendeu. E é uma lição muito interessante de um almirante chamado Mark Raven, que foi comandante dos Navy SEALs, que é a 10ª lição de Mark Raven, que ele diz o seguinte, quando ele se alista para se tornar um Navy SEAL, é tão difícil se tornar um Navy SEAL, é um processo complicado, 150 jovens se alistam, 30 e poucos concluem o curso. Praticamente 130 desistem de se tornar Navy SEALs. Como é que se dá essa desistência? Há um sino no pátio central, o jovem vai lá e bate 3 vezes o sino, ele então desistiu de se tornar um Navy SEAL. Quem aqui nunca pensou em desistir? Em algum momento pensamos em desistir? Não vai dar, não vou conseguir. Nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada. E a mensagem é, nunca toquem o sino. Se tocarem o sino, vão se arrepender. No esporte a gente usa muito o pensamento de que pain is temporary, pride is forever. A dor é temporária, vamos sofrer, mas o orgulho de não ter desistido, de ter tentado, tal, será para sempre. E é o que nós tentamos fazer. E nós não podíamos desistir naquele momento. Havíamos perdido 2 partidas, já fazem. O jogo mais tenso da minha carreira, me perguntaram, qual foi o jogo mais tenso da sua carreira? Eu tenho que fazer um esforço danado, porque eu sou um cara tão tranquilo, não lembro dos jogos tensos, mas enfim.
Foi o jogo contra a França, em 2016. Nós havíamos perdido 2 partidas na fase de classificação, a França também. Quem perdesse aquela partida na fase de classificação, voltaria para casa em 9º lugar. Se nós tivéssemos perdido aquela partida e voltado para casa em 9º lugar, não estaria falando com vocês aqui hoje. Estaria ali perto do Corcovado, também eu, né? Aqui já é Bernardinho, que ia me classificar. Em 9º lugar, no Rio de Janeiro, uma seleção com tantas expectativas positivas não ia dar certo. Mas o fato é que aquela partida nós vencemos e seguimos em frente. E aquele foi o momento decisivo onde nós não tocamos o sino e fomos um time antes de qualquer coisa. E talvez, com a geração menos talentosa, em comparação ao primeiro, é uma boa geração, mas não se compara em talento ao primeiro. Essa foi a mais resiliente. A mais resiliente. Criticada, duvidada, e não venceu porque tinha mais talento. Ela venceu porque determinação, treinamento extremo e um propósito. Eles queriam provar que eram dignos representantes de um esporte vitorioso. E conseguiram, na situação mais extrema, que é jogar em casa, sob pressão, com toda a imprensa em cima e tal, e realmente foi, né, o momento mais difícil que eles souberam resistir a isso. Lembre-se de uma coisa, valores, cultura, propósito. Mas lembrem-se que o líder é o guardião de valores. Certamente, na empresa, nós temos valores da empresa, muitas vezes está lá exposto, às vezes está em algum lugar. Em casa, nós vamos botar na porta de casa os valores. Né? Nós temos filhos adolescentes, nós negociamos permanentemente. Né? Eu tenho uma filha de 17 anos, amigo de alguns dos nossos alunos que estão aqui, negocio muito com ela, estou pensando em fazer direito agora para melhorar a minha capacidade de negociação, que eu estou perdendo sempre, mas estou tentando negociar. A gente negocia, né, que horas podem voltar, onde elas podem ir, e tal. Mas não negociamos integridade, respeito. Isso não se negocia, são os valores. O líder é o guardião desses valores. Para que a gente possa ter realmente a cultura, a força da nossa empresa, do nosso projeto, da nossa estrutura. E eu queria fechar passando um vídeo, né, e falar um pouquinho da importância do esporte. Ok. Eles estavam relativamente tranquilos, até que a bandeira começa a subir. Ou seja, e aí eles começam a se derreter um pouco. Só um pouco. E aí tem 2 lances finais. E agora o último ponto. O que há de informação nesse ponto, eu não vou ter tempo para explicar, para mostrar um pouco o que nós fazemos. Eles partem antes e terminam. Contra todos os prognósticos, uma geração que era tida como derrotada, não como um valor de um campeão olímpico, ela consegue, contra todos os prognósticos, sem desistir, sendo resiliente e sendo um time, mais do que nunca, vencer a competição mais difícil que nós, né, podemos enfrentar. Eu tenho certeza que vocês todos lá torceram muito por nós, eu agradeço. Obrigado, prazer. Valeu.